Gosta de Sword Art Online? Temos novidades ótimas para vocês. Phantom Bullet é o terceiro arco das histórias virtuais de Kirito e companhia e chega com todas as balas no pente. Mal recuperaram dos acontecimentos em Aincrad, a galera viciada em VR MMORPG já se prepara para o próximo login, mas no novo game, Gun Gale Online. Novas regras, personagens e um vilão conhecido como Death Gun ameaçam a paz dos nossos queridos heróis. Sword Art Online Phantom Bullet já está disponível nas bancas e livrarias ou comprando online. Para isso, basta acessar lojapanini.com.br. É claro que a volta dos mutantes para a Marvel, depois de tanto tempo na mão da Fox, também ia ter algum impacto nos quadrinhos. Talvez os X-Men que vocês conheçam não existam mais. E no programa de hoje é disso que a gente vai falar, de que a Marvel Comics está fazendo nos quadrinhos para reintroduzir o Wolverine e os X-Men de volta ao estrelato. Eles estavam bem apagadinhos, né? Ah, bem Vamos apagadinho. combinar que eu acho que a última saga que eu li foi o quê? Vingadores vs X-Men? Nossa, lá em 2012. É a última que eu lembro. É, nossa, Porque lá... começou Inumanos e eu falei, vamos ler um livro, mas também não rolou pra mim. Os caras deixaram os X-Men na geladeira ali, né? O que faz um Tem pouco dó. de sentido comercialmente falando, né? Exatamente. Anderson, você lia muito X-Men? Parou também com a gente ou continuou? Cara, eu li Investindo muito ali. década de 90 com Jim Lee, né? Todos nós. Todos época nós. clássica, aí depois eu dei uma parada, aí eu voltei a ler depois quando... Um pouquinho antes quando começou House of M. House né? of M. Que foi o começo Da derrocada. do afundamento, né? Foi quando todo mundo apareceu sobre o quê? 8 mutantes? 9. Não, Tipo isso. mais ou menos. É. Mas aqui, antes da gente começar a falar de X-Men aqui, não esqueçam de entrar lá no nosso canal no YouTube, já deixa o like, comenta se você está acompanhando X-Men, ou vai voltar a acompanhar X-Men, a gente quer saber, compartilha nas redes sociais, e se não for inscrito ainda, se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de tudo sobre X-Men a partir de agora. Beleza? Vamos lá, então. A gente tem duas séries que estão saindo agora para reintroduzir os X-Men basicamente é como se fosse um reboot. Um reboot dos X-Men no universo Marvel. O que não é novidade, dado ao histórico de trabalho da Marvel, né? Sim. Em trabalhar essas marcas, a gente teve, sei lá, lembrando assim de cabeça, tem a Era do Apocalipse, tem Sim. Onslaught, tem o próprio House of M e o X-Men versus... Vingadores, de certa maneira, Sim. também deu aquele rebootzinho na franquia. Não é uma coisa de ficar surpreso, mas... Dessa vez... É que eu acho que é importante a gente dar essa frisada pra quem tá assistindo, que uma vez que os X-Men foram pra Fox, né, se você pegar histórico de quadrinhos, no passado a Marvel era muito conhecida por X-Men e Homem-Aranha. Muito, né? muito. Uma vez que ela quase faliu e ela vendeu os X-Men pra Fox e o Homem-Aranha pra Sony, esses dois personagens, quando começou o universo cinematográfico, eles acabaram ficando meio que de lado. Né? Os quadrinhos do Homem-Aranha continuou vendendo bem, mas o X-Men, a própria Marvel fez questão de tirar eles um pouco de cena, né? Muito porque a Marvel não dava muito bem com a Fox, né? Não era um relacionamento amistoso. Não. Né? Só que aí, quando finalizou a compra da Fox, definitiva, eles foram lá e falaram, cara, agora a gente tem que devolver os mutantes pro seu lugar. E o cara que eles escolheram foi o Jonathan Hickman, que pra mim foi o cara que fez a melhor história de Vingadores dos últimos tempos. Ele é um cara bem comentado. Eu confesso que não havia lido nada dele ainda. E o Hickman, ele tá lançando, como a gente falou, são duas revistas diferentes, vão ser 6 partes cada uma, né? 2 minisséries chamadas House of X e Power Tá of de X. 15 dias nos Estados Unidos. Ainda não tem data pra né? sair aqui no Brasil, mas a gente imagina que, sei lá, no final do ano que vem, Talvez. por aí, né? Dependendo de sucesso, quem sabe a Panini não não acelera, porque é óbvio, né? Mas como o Cleiton diz, a gente tem House of X, Power of X, vão sair de 15 em 15 dias, então a ordem de leitura é sempre primeiro House, primeiro Power, segundo House, segundo Power e por aí vai. Porque, assim, a gente vai entrar com mais detalhes no segundo bloco sobre isso, mas o House, ele conta a linha do tempo atual, e o Power, ele conta a cada 10 anos. Algumas linhas temporais. Do atual aqui a 10 anos, daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos. Exatamente. E aí é importante ressaltar que o poder do Jonathan Hickman é tão grande dentro da Marvel que ele chegou e falou assim, olha gente, beleza, eu volto, ele tinha saído da Marvel, ele tinha pedido um tempo de descanso após a saga dos Vingadores e ele voltou, quando ele voltou, foi decidido esses 2 títulos, ele falou assim, olha, pra coisa andar legal, tem que cancelar todas essas revistas que você tem aí. Aliás, não é bem só pra coisa andar legal, é tipo, faz parte do roteiro dele ele ter que cancelar tudo. E aí você fica, como assim, né? E aí quando você lê, tipo, Exatamente. mano, eu ainda tô meio...
como dizem, estupefato. E só antes da gente terminar para o próximo bloco, tem que falar um negócio. O cara fez uma pesquisa de gente grande, cara. O cara foi fundo. O cara pegou coisas do X-Men lá dos anos 60, 70. Mas você viu que já vai ter correção, né? Numa das linhas temporais lá, ele marcou um ano 49 e o ano 50 invertido, que era... o acontecimento ali era invertido, precisava voltar um. Ele já meio que se retratou e disse que vai ter que fazer um retcon disso daí. Mas é só arrumar, na verdade. Não é que tá errado, mas... Quer dizer, tá errado, mas é só... Mas são muitos anos de história, muitos muita roteiristas. Coisa, é muita coisa. Mas foi typo. Segurem aí, que daqui a pouco a gente volta, agora sim, para falar um pouquinho sobre essas duas minisséries. Não sai daí. Você já conhece Icarus Online? Um MMORPG que mistura a diversão de capturar e treinar qualquer monstro do jogo, somado a um universo fantástico e incrível chamado Midelas, que é repleto de aventuras inéditas. E tem mais, ele chegou ao Brasil oficialmente pela Game Flip com servidores nacionais, localizados na cidade de São Paulo. Visite o site oficial, faça parte da comunidade e chame os amigos para jogar com você em raids épicas contra monstros gigantescos. Não fique de bobeira e entre já no mundo de Icarus Online, acessando icarusonline.com.br/Senpai TV. Senpai com N, hein? Não vai esquecer. O anime dos X-Men pela Madhouse. Vocês se lembram que em 2011 os X-Men ganharam uma versão em anime? A produção fez parte de uma parceria entre a Marvel e o estúdio japonês Madhouse para a criação de 4 animes baseados nos heróis da Powerhouse americana. Além dos X-Men, tivemos ainda Blade, Homem de Ferro e Wolverine, cada um com seu estilo próprio, todos supervisionados por Warren Ellis, escritor americano famoso por inúmeros trabalhos na Marvel. No caso dos X-Men, tivemos a oportunidade de ver uma equipe bastante similar aos quadrinhos, e até bem tradicional. Ciclope, Tempestade, Fera, Wolverine e o Professor Xavier como os personagens principais. Mas claro que também somos presenteados com inúmeras participações especiais, tais como Emma Frost, o vilão John Sublime, e até mesmo a mutante japonesa Hisako Ichiki, conhecida como Armor. Se você ainda não teve a oportunidade de assistir a série, corra atrás porque vale a pena. Estamos de volta, dessa vez para falar das duas revistas per se. House of X e Power of X. Lembrando que vai ter bastante spoiler nesse bloco. Então, se você ainda quer ler, e sem tomar spoiler, então você dá uma pausa, volta aqui depois no vídeo. Exatamente, leia e depois volte para tirar as dúvidas, porque a gente também está tirando dúvidas, inclusive. Nessa conversa que a gente está fazendo agora, a gente vai tirar muita dúvida, que eu fiquei, pelo menos, enfim. Então a gente leu as duas primeiras edições de cada uma delas. Até o momento dessa gravação a gente está com 4 edições já lançadas. Exatamente. Né? House 2, Power 2. Power 2. E olha, eu vou dizer, fazia muito tempo que eu não lia quadrinho. Eu fiquei surpreso com o jeito que o Jonathan Hickman escreve, assim, quantidade de texto, porque tem pouca... aquele lance da animação, da movimentação dos personagens, mas tem muito texto, muita explicação, inclusive páginas, como eu disse no primeiro bloco, páginas só com texto para explicar contextos, né, para explicar a história, e que é legal, faz todo sentido, mas, cara, para ler picadinho, assim, ó, de 15 dias eu tô morrendo. Ele é um cara que não tem preguiça de escrever, cara. Ele não tem preguiça de escrever. É quase uma novel. E ele introduz os X-Men de um jeito que a gente nunca viu, cara. Porque assim, a gente sempre imaginou os X-Men como uma raça super poderosa, né? Mas que não exercia isso por causa dos próprios conceitos do Xavier, né? Então você tinha ali mutantes poderosos, mas que queriam viver pacificamente com os humanos e se submeter a um certo tipo de controle, entre aspas, porque eles precisariam... não questionar esse controle, eu acho que é a melhor... Ceder mais do que aceitar. E você tinha o lado mal disso daí, que eram os caras que não aceitavam, que queriam brigar, e aí você tinha o conceito dos X-Men, né? Que era a raça maltratada, que se levantava aqui e o resto da galera do lado dos humanos. Isso tudo foi meio por água abaixo, né, até agora. A gente tá com um novo começo aí, com os mutantes agora decidindo a criar o seu próprio país, o seu próprio lugar pra ficar. Eles não querem mais se inserir numa sociedade, eles querem criar a própria sociedade e ficar de boa, quietinho lá. E aí eles criaram Krakoa. Krakoa é um negócio que nunca tinha aparecido antes. Não, já apareceu. Krakoa é um mutante que apareceu em 1975. Ele era uma ilha viva, né? Ilha viva. E ele absorve as pessoas que, por causa de testes atômicos e tal, a ilha acaba virando mutante. É como se fosse o ego do Guardiões da Galáxia 2, numa escala menor, mas tipo, e aí ele toma consciência.
E aí ele consegue espalhar as sementes dele pelo mundo e essas coisas que é o tudo. que a gente vê, virando portais. A diferença e tudo é como mais. está sendo usado agora, né? Que está sendo usado numa escala muito maior. Tanto que eles estão com sementes em vários lugares do planeta, Do mas planeta? em Marte, na Lua. Esse cara, vários lugares, em Chiar, não sei Chiar, aonde. exatamente. Assim. E aí a gente tem, logo de cara, essa nova comunidade de mutantes liderados pelo Xavier, tentando ser reconhecida pelo resto do mundo, como uma nação. Literalmente uma declaração de independência, né? Falando que Krakoa agora é uma nação e que o mundo pode aceitar, né? E se aceitar, vai receber alguns benefícios, Exato, né? não vai vir de mão são as vazia. três Se você aceitar, dádivas, né? você ganha 3 dádivas. O Xavier, ele comprou um centro de pesquisa lá, que tinha 3 dádivas lá, que eles são desenvolvidos, que é uma pílula que faz os humanos verem mais 5 anos, um antibiótico que cura qualquer tipo de infecção, e uma pílula que cura qualquer doença mental, tipo Alzheimer, essas coisas. E aí, tipo, ele falou assim, ó, a gente dá esses 3 presentes pra nação, que aceitar eles como uma nação soberana. Exatamente. Ali, né? A gente tem, no primeiro capítulo, no primeiro volume do House of X, você tem a visita de um embaixador, de alguns embaixadores, né? Pra conhecer Krakoa e quem recebe é o Magneto. Porque o Xavier não tá disponível no momento, então o Magneto ele é tipo o embaixador dos ele mutantes é o embaixador agora. dos mutantes. É o cara que faz a... Mano, é o cara que faz a política, é o cara que conversa com as pessoas. Como, né? Aonde chegamos com esse Magneto? Porque isso é uma coisa legal também que eles mostram no House of X, é que tipo, esse Xavier que a gente tá vendo agora, ele é um pouco diferente, ele chegou à conclusão que o que ele pensava não era certo, o que o Magneto pensava não era certo, mas talvez o que os dois se juntassem, talvez desse certo. Sim. Né? Então acho que ele falou assim, agora vamos tentar juntar o meu e o seu para ver se agora vai. Né? Exato, e é um primeiro volume interessante, assim, meio parado, porque é só uma introdução mesmo. A única coisa que tem de diferente é um pequeno confronto entre o Ciclope e o Quarteto Fantástico, verdade. que dá uma movimentação bem legal e dá uma ideia bem... pura ali, mas dá uma assim, ideia dá o muito dedinho, legal né, de pra onde que os caras estão indo com isso, essa questão política, essa questão diplomática. Assim, Só que aí... Pra mim dá a entender que tipo, ou vocês aceitam ou a gente toma. Basicamente é isso. Só que aí a gente tem o segundo volume, que é o primeiro volume de Power of X, que aí você começa a não entender mais nada, basicamente. Porque, como eu falei, são 4 linhas temporais. Nada, não conhece mais nada. Você tem a linha temporal do presente, que é a do House, né? que é do House of X. Que é a origem, que é a atual, aí você tem uma 10 anos depois. 10 anos depois, 100 anos depois e 1000 anos depois. 1000 anos depois. Você imagina a visão desse cara pra pensar o futuro dos X-Men 1000 anos no futuro. Cara. Nessa parte eu já comecei a não gostar, porque como ele é capitulado, talvez se você ler inteira, obviamente vai fazer muito mais sentido quando você lê inteira, mas lendo assim, eu li a primeira House, aí eu fui ler o Power, e eu falei, mano, o que tá acontecendo aqui, velho? Você lê a história de 100 anos depois e, cara, pra onde isso vai? A gente vê que em 10 anos no futuro os humanos não aceitaram muito bem essa nação dos mutantes, eles construíram uma base para construir sentinelas perto do Sol, para desafiar os mutantes. Que é uma corporação criada à base de ex-funcionários de um monte de empresas, tipo Shield, Hydra... Sword. E todas aquelas empresas que todo mundo já viu nos quadrinhos, eles montaram uma associação contra essa ilha. Essa é uma meio secreta e tal, mas enfim, eles estão... Aí você tem os mutantes combatendo esses sentinelas deles, aí depois você tem os 100 anos no futuro, e meio que inverteu o jogo, você tem os mutantes com uma base em Marte, criando mutantes geneticamente perfeitos, digamos assim, para combater os sentinelas. Aí você já tem um sentinela mais top, que é o Nimrod, que aparece no Dias porque você tem a inserção das máquinas no combate. Exatamente. Porque tem a inteligência artificial que começa a se meter no meio desse confronto entre humanos e mutantes, que as máquinas, na verdade, vão ser o terror de todo mundo. Sempre são o terror das histórias dos X-Men, né? E aí começam a explicar o porquê que começa a aparecer vários mutantes com poderes combinados, né? Sim. Porque a partir do momento que os caras têm as fazendas para desenvolvimento É o famoso bredade, você do Pokémon. Eu tenho um pai guerreiro, uma mãe maga, então eu sou fighter mage. E aí, rapidamente, pra gente encerrar, você tem 1000 anos no futuro, onde você tem um planeta tecnologicamente mais avançado, habitado por mutantes, e os humanos vivem numa redoma, que ela é cuidada pelo bibliotecário. E você tem um Nimrod pequenininho que ajuda ele lá. E esse bibliotecário, os caras dão tudo a entender que é o Xavier. Talvez seja um descendente dele, ou ele passou a mente dele todos esses anos, vai saber. Eu vou fechar, na verdade, acho que vamos fechar o programa, mas falar que provavelmente a gente tem que gravar outro, porque a gente precisa falar do ponto-chave da história toda, que é o que vai fazer toda a diferença em absolutamente tudo que o Hickman tá fazendo. E de uma personagem que é a Moira McTarget. Então, esse vai ficar pro próximo programa. Vai ficar pro próximo programa, é muita coisa, é muita coisa pra falar. É um nó na cabeça absurdo. Exatamente. Mas e aí, tá acompanhando as novas séries do X-Men? Fala pra gente nos comentários, a gente quer saber. E provavelmente a gente vai fazer mais um programa sobre essa nova fase dos X-Men em breve. Tem que fazer. Beleza? Por hoje é só, até o próximo programa.